Graça e paz. Queria agradecer a você que permite que eu entre no teu lar através da mensagem e deste vídeo. Havia um rei muito famoso, muito importante, muito conhecido pelo seu povo, um rei admirável por tudo que fazia, um rei que cuidava bem do seu exército, do seu povo. Esse rei tinha mulheres belíssimas, muita riqueza, mulheres lindíssimas no seu harém. Tinha um forte exército, um exército de homens guerreiros, homens valentes. Mas, um certo dia, aquele rei, olhando da sacada do seu palácio, viu uma mulher muito belíssima se banhando. E aquele rei se apaixonou por aquela mulher. Aquele rei enlouqueceu por aquela mulher. E aquele rei queria a todo custo aquela mulher. Queria tê-la como esposa. Queria tê-la para si. O único problema que aquele rei teria é que aquela mulher era casada, tinha um esposo. Então o rei o tramou a morte do seu marido. Seu marido era um grande guerreiro, um general de renome. Então ele mandou aquele soldado, aquele general, para a guerra, para a frente da batalha. E ordenou aos soldados que, no meio da batalha, afastasse dele, para que ele ficasse sozinho e para que ele fosse morto. Assim aconteceu. Assim Urias foi para a batalha, no campo do adversário, do inimigo, foi atacado, foi ferido cruelmente e morreu. E ao saber o rei que Urias tinha morrido, tomou para si a sua esposa, chamada Batseba, a qual teve um filho com ele. Mas a consequência foi grave e grande para o rei. O filho não prosperou, o Senhor fez com que a criança nascesse morta. Então o rei se arrependeu, rasgou as vestes e pediu perdão. É óbvio que ele teve o perdão do Senhor, mas as consequências foi tanta, que aquele rei teve uma vida afligida, uma vida de aflição, uma vida de tormento, uma vida de dor, de guerra, derramamento de sangue, destruição. Foi perseguido pelos seus próprios filhos. Aquele rei agora se via perseguido, se via sem paz, se via e sentia a consequência do pecado, de ter mandado matar o seu general para ficar com a sua esposa. E também aquele rei que tinha um amigo fiel a ele, arrumou uma grande inimizade e se tornara o grande inimigo dele, Aitofel. Aitofel, que era avô de Batseba, a mulher de Urias, da qual agora era a mulher do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, mas que praticou e planejou o assassinato do general. E conta a história que foi tão grave a história de Davi, as consequências que ele sentiu, que teve um filho que o perseguiu, Absalão, que lutou contra ele, queria tirar a própria vida. Teve uma filha que foi violentada pelo seu próprio irmão, de nome chamada Tamar. Teve grandes perdas, Davi, porque tudo isso é consequência do pecado. Muitas vezes, meus amados irmãos, nosso Deus perdoa as nossas falhas, nossos pecados, mas permite que as consequências do pecado surjam efeito, deixe cicatrizes profundas em nossa alma e nosso corpo. Sim, ele, como justo juiz, ele pune aquele que o peca, porque para Deus não há pecadinho nem pecadão, para Deus todo pecado é igual. Até porque no seu mandamento ele diz para que não devemos cobiçar as coisas alheias. A lei de Moisés. Para que não cobiçasse o animal do próximo, a casa do próximo, a mulher do seu próximo, nada do próximo. Mas Davi cobiçou a mulher do seu próximo, a ponto de mandar tirar a própria vida daquele homem. E por isso foi martirizado, por isso foi perseguido, por isso foi afligido. Foi um homem de uma vida amargurada, com tanta riqueza, com tantas mulheres, com tanto prestígio. Muitas vezes faltava paz no coração de Davi.
mesmo conhecendo o autor da vida, mesmo conhecendo um grande Deus, que o amava, que o protegeu, que o ungiu a rei, Davi passou sua vida em amargura. Foi perseguido por muitos inimigos, ainda que o Senhor dava vitória a Davi, porque Deus era com ele. Ainda que Davi tendo pecado, o Senhor jamais abandonou Davi. Sempre esteve com ele. Mesmo sendo Davi infiel, mesmo sendo Davi falho, o Senhor ainda amava Davi e cuidava de Davi. Assim também é conosco. Ainda que nós sejamos falhas, ainda que nós traímos o Senhor, ainda que nós nos afastamos do Senhor, Ele continua nos amando, nos protegendo, nos guardando, sendo fiel para conosco. Mas Ele permite que nós pagamos pelo nosso crime, como justo juiz, como Pai que nos ama, como um Pai que nos corrige. Eu pergunto a você, como está a sua vida diante do Senhor? Faça o check-up das coisas que você tem feito. Se você tem agradado ao Senhor, se você tem feito atos que tem desanimado o Espírito Santo, peça perdão a Deus para que a sua vida mude, para que você alcance a graça do perdão, para que não venha sofrer nem padecer como Davi sofreu, para que não venha ser tu perseguido como Davi foi perseguido, foi odiado pelos seus próprios filhos, teve uma vida de amargura por causa do seu pecado. O pecado do adultério, o pecado de assassinato, o pecado de premeditar a morte do seu general. Não deixe que o pecado invada o seu coração. Não deixe que o pecado acabe com a tua vida. Mas deixe que o amor, que a sabedoria, que a paz domine a tua vida e seja um homem sábio perante o Senhor. E tenha as bênçãos do Deus de Israel. Tenha as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, para ser feliz e ter paz nessa terra, nesse mundo cruel, de dor, de engano. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Por isso o Senhor disse, aquela alma que pecar, essa morrerá. Portanto, não peque, para que tu não morras, mas tenha vida em Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus te ama, Ele quer cuidar de você, Ele quer teu bem. Diga não para o mundo, diga não para o pecado, diga não para tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Diga não para tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Seja um crente fiel ao Senhor, seja um cristão fiel, temente ao Senhor e obediente à sua palavra. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube notifique assim que eu colocar novos vídeos. E vamos juntos evangelizar os 4 cantos da terra. Lembre-se, Deus é fiel para contigo. Deus jamais te despreza, Deus jamais te abandona, Deus sempre será ao teu lado. Faça a vontade de Deus para que sejas abençoado. Não cobice aquilo que é seu, não queira aquilo que não é teu, porque aquilo que não é teu é anátema, só traz maldição para a sua vida. Lute, conquiste as suas coisas por si mesmo. Não queira o que é dos outros, porque o que é dos outros, o aleixo era o seu dono. Amém? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Que as palmas louvem ao nome santo poderoso daquele que vive para sempre. Cristo Nazaré, o nosso único Senhor, o Rei da Glória.